Fala pessoal, bem-vindos à aula em que a gente vai aprender como juntar um objeto corretamente e, caso ocorram alguns erros, como corrigi-los, como por exemplo as texturas mudarem ou os modificadores mudarem. Bom, primeiro o básico. Para a gente juntar esse objeto que está feito modelado um objeto por objeto, o importante é sempre dar um Shift D antes de juntar para que não façamos erros no objeto principal. Feito isso, eu vou, por exemplo, dar um Ctrl J. Ctrl J é o atalho para juntar a nossa malha. Mas reparem que a gente tem alguns erros aqui. Primeiro, o bevel sumiu, ou seja, as bordas não estão mais arredondadas e não tem aquele efeito realista. Como a gente pode resolver isso? Vou apagar essa junção e eu vou selecionar tudo e dar um Shift D de novo. Feito isso, eu vou vir aqui em Object com tudo selecionado e em Apply eu vou vir em Visual Geometry to Mesh, ou seja, agora todos os meus modificadores estão aplicados um por um. Poderia ter apertado também Ctrl A e vindo aqui na mesma opção. Porém, está feito. Agora todos os modificadores estão aplicados, assim como o bevel, então minhas bordas estão curvadas e vão continuar se eu selecionar tudo e dar Ctrl J. Pronto. Assim é uma forma de juntar corretamente. Agora, caso as texturas tivessem bugado, isso aconteceria muito se eu tivesse vindo aqui em VMap e ter um nome diferente do VMap desse objeto para esse. Se esse objeto tivesse no VMap nomeado de UVMap 1 e esse tivesse um VMap nomeado de UVMap 2, na hora que eu fosse juntar os dois, ia bugar as texturas. Aqui no caso a gente só tem cor sólida, então não bugou. Reparem que como eu não tinha aplicado textura nos puxadores e nem nos suportes, eles estão com a textura padrão, nada, do Blender. Quando eu juntar, ele vai aplicar uma textura aleatória nesses puxadores ou suportes. Então, sempre apliquem a textura antes ou depois vocês vão ter que vir aqui, selecionar o objeto e entrar no modo de edição e apertar L para selecionar um objeto separadamente, né? E vocês podem ou separar ele de volta, ou vocês podem vir aqui em textura, escolher uma textura nova e aplicar Assign. Tem que estar com a parte selecionada, que eu selecionei com L, separadamente, e aplicar a textura com Assign. Vai dar trabalho, então juntem depois de aplicar as texturas, é a dica que eu dou para vocês. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre junção de objetos. Até a próxima aula.